Olá, pessoal, vamos começar então nossa parte do curso aqui relacionada a uma obrigação acessória extremamente interessante, extremamente importante. Você quer conhecer um pouco mais? Chega junto aqui do professor Wilson Cortez, professor Tudão, em parceria aqui com o SOS Curso. Vai falar a respeito de uma obrigação acessória importantíssima para os prestadores de serviços no município do Rio de Janeiro, que é a emissão de documentos fiscais. E a emissão do documento fiscal, né, que a princípio trata a Lei 5.098 de 2009, é a nota carioca, ou a nota fiscal de serviço eletrônica, denominada nota carioca aqui no município do Rio de Janeiro. Então, essa nota carioca, eu gosto muito de trazer para você uma parte um pouco mais tangível, vamos dizer assim, uma parte, apesar de ser um documento digital, a gente fala que é uma parte tangível porque a gente pode, de alguma forma, reconhecer algo que não fica somente no mundo do jurídico, né? Só a leitura da lei, mas também no mundo dos fatos. Vamos ver lá, então, ó, o que é uma nota carioca. Olha lá, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu peguei, claro, esse modelinho aqui na internet para você. E ela fala que o que para nós, ó, vamos cortar aqui, ó. Eu junto aqui com você, ó, tá? Ela fala o que para nós, olha lá. Então, nós temos ali a Prefeitura, Secretaria Municipal da Fazenda, nota fiscal de serviço eletrônica ou nota fiscal carioca, olha lá, nota carioca, nota fiscal de serviço eletrônico. Você tem o número da nota, tá vendo aqui em cima? O número da nota fiscal, tá aqui, ó, 109. Você tem a data e a hora da emissão daquela nota fiscal, tá vendo? Você tem um código de verificação. Então, está tudo aqui no canto superior direito aqui da nossa nota fiscal, tá bom? Aí você tem todos os dados de quem emite a nota. Quem é o emitente da nota fiscal de serviço? É o próprio prestador. Então, você tem lá o CPF ou CNPJ do prestador, a inscrição no município do Rio de Janeiro, a inscrição municipal. Se ele, a princípio, presta serviço e também vende mercadorias, provavelmente ele vai ter a inscrição estadual, então ele preenche esse campo. O seu nome e razão social, o nome da empresa, seu nome fantasia, seu telefone de contato, tá vendo? 21, prefixo do Rio de Janeiro. O endereço, Praia de Botafogo, tá vendo? Município do Rio de Janeiro, RJ, e aí o seu e-mail. Então, todos os dados do prestador de serviços estão aqui na nota carioca. Depois nós temos os dados de quem, a princípio, ele foi contratado, ou seja, o prestador de serviço foi contratado por um tomador do serviço. Então, o tomador de serviço também vai ter seus dados aqui. CPF ou CNPJ, inscrição municipal, inscrição estadual, se for o caso, sua razão social, seu endereço, o município também do Rio e assim por diante. Poderia ser outro município, conforme aqui a nota fosse emitida. A discriminação, então a gente passou pelas duas primeiras fases, que é justamente o reconhecimento de quem é o prestador e o tomador de serviço. Essa é a nota carioca. Depois nós vamos passar agora para a fase de descrever qual o serviço que está sendo prestado, que a princípio foi o que exigiu a emissão daquele documento fiscal. Então a gente tem aqui a discriminação do serviço. Tá vendo? Então aqui, por exemplo, tem a prestação de serviço de consultoria e assessoramento em atividades. Então, estudo de proposições no período de tão, tá tanto. Valor daquela nota fiscal, está lá o valor do serviço prestado, o preço do serviço propriamente dito. Está vendo lá? Assessoria e consultoria informática. E aí, nós temos aqui embaixo os dados referentes ao tributo. Você vai ver que a própria nota fiscal, que ele cita aqui para nós, ele fala claramente que esses dados aí referentes ao tributo tem que ficar bem discriminado, ou seja, você tem que saber todo o tributo que está sendo, a princípio, cobrado naquela nota. Então, se tem deduções legais, vai aparecer ali no primeiro campo. Descontos incondicionais, então aqueles que saem da base de cálculo do ISS vai aparecer no segundo campo. Base de cálculo do imposto, a alíquota aplicável do imposto, no caso aqui no Rio de Janeiro foi 5%, que é a alíquota padrão. Valor do ISS, 5% em cima da base de cálculo 5.500, R$ 275. Crédito gerado, ou seja, né, o crédito gerado é justamente a porcentagem que for gerada relacionada à nota carioca, né? Quer dizer, então a nota carioca ela permite que uma porcentagem daquilo que a princípio foi cobrado do ISS retorne para o tomador de serviço na forma de um crédito gerado. Então é interessante que a nota carioca tem esse campo, crédito gerado. E aí você vê lá o campo ali sendo preenchido, né? R$ 27,50, ou seja, 10% do valor do ISS, né? Aí no campo de informações, aí nós temos aqui, né? Outras informações. Esta nota fiscal de serviços foi, né,
essa nota fiscal de serviços, como ele cita aqui, né? Ela foi, a princípio, como é que se diz? Emitida com respaldo na Lei 5.098 e no Decreto 32.250, são os dois que, a princípio, vão estar aí aparecendo aqui na nossa matéria, né? Que mais? O PROCON do Rio de Janeiro, você pode entrar em contato, e ISS referente à nota fiscal de serviço foi recolhido tal, né? Esta nota fiscal participa do sorteio carioca com o número, então também a participação no sorteio vai aparecer ali para nós. Vocês entenderam? Então, na verdade, todos esses dados aqui estão na nota carioca e essa parte finalzinha aqui, né? O crédito gerado e a possibilidade de sorteio é o que faz essa nota fiscal aqui no nosso município do Rio de Janeiro ser diferente de qualquer outra nota fiscal em todos os outros demais municípios, né? Quer dizer, a grande diferença aqui é justamente ter um número para sorteio, dentro do sorteio, que é um dos benefícios aqui da nota carioca, e, a princípio, gerar o crédito do imposto. Cada município tem a sua forma. Aqui o município do Rio de Janeiro usa aí o que está previsto na nossa lei. Vamos estudar a lei, então? Vamos estudar a lei, professor. Já que eu já entendi o que é uma nota carioca, agora eu vou pegar os detalhes dela na Lei 5.098, que a criou. Fica instituída a nota fiscal de serviço eletrônico, a nota fiscal de serviço eletrônico, a NFSE. Tá vendo aqui, ó? Documento fiscal referente ao ISS e não outro imposto, né? É quanto à prestação de serviços de natureza digital. Então, a nossa nota carioca, ela tem natureza meramente digital, processada em rede de computadores, armazenamento na base de dados informatizada sob a responsabilidade da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, na verdade, nós temos aqui, né, uma instituição de uma nota eletrônica ou um documento digital de natureza totalmente digital, é uma nota fiscal de serviços relacionada ao nosso ISS. A nota fiscal eletrônica deverá conter campos, nós vimos os campos, né? Campos que permitam o registro do valor dos impostos que estão sendo cobrados do contribuinte, em atendimento ao preceituado na Lei Federal 12.741 de 2012. Essa lei está relacionada à transparência, né? A transparência na nota fiscal de quais são os tributos que nela são cobrados. É uma lei federal de 2012. O que fala essa lei? Ela fala o seguinte: os contribuintes, né, os comerciantes, perdão, os contribuintes aí são os consumidores. Os consumidores precisam saber, né, o que está sendo cobrado deles em cada uma das compras que eles vierem a fazer. Por isso, o princípio da transparência que está previsto lá no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição Federal, né? Então, esse princípio da transparência tributária, né, princípio relacionado ao que seria aí, ajuda aos contribuintes, ele está previsto lá na nossa Constituição Federal. E o que ele fala? Ele diz assim, ó, a lei, ou seja, a lei estadual, a lei municipal, a lei federal, depende aí de qual que é a instituição, né, qual que é o ente político que está cobrando o tributo, vai determinar medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Então, essa lei federal, que já existe, né, ela trata a respeito dessa situação e vai à lei municipal determinar qual que é a informação que tem que estar no campo próprio. Então, veja lá o que fala a lei. Ó, a lei 12.000, olha lá, trouxe ela para você conhecê-la, né? A lei 12.741, de 8 de dezembro de 2012, fala assim, ó, emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias ou serviços em todo o território nacional, deverá constar dos documentos fiscais ou equivalentes a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação do respectivo preço de venda. Ou seja, todo documento fiscal hoje no país deverá ter informações que permitam que o contribuinte saiba o valor aproximado da totalidade dos tributos que estão sendo cobrados ali, seja federais, estaduais e municipais. Então, isso já é uma realidade, né, desde 2012, já está na Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 5º, e foi trazido para a nota carioca, ou seja, a nota carioca tem que ter o campo próprio, indicando qual que é a tributação do ISS que está sendo cobrado naquela nota. A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, de forma separada, inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores de serviços quando couber. Então, essa apuração deste valor
dos tributos incidentes, né? Quais são os tributos que são incidentes ali? Né? Deverá ser feito em relação a cada uma das mercadorias. Quer dizer, então, se eu tiver várias mercadorias, vários serviços sendo prestados, eu vou ter que saber quanto que de forma separada, ou seja, vai ter um item na nota fiscal, outro item na nota fiscal separado, né? E se for a caso de regime jurídico tributário diferenciado, né? Dos próprios fabricantes, varejistas ou prestadores de serviços, isso tudo vai ter que ser feito de forma separada. Para quê? Transparência. Né? A ideia não é o princípio da transparência, eu tenho que saber exatamente o que está sendo cobrado em relação a cada produto ou serviço que estiver na minha nota fiscal eletrônica. A informação de que trata esse artigo poderá constar de painel afixado em local visível do estabelecimento. Então, olha só que interessante. Além de ter informações do documento fiscal, eu posso ter ali um painel no estabelecimento dizendo, ó, porque de repente aquele estabelecimento só tem aquele produto, né? Tanto desse produto é o percentual de tributação de vocês. Ou por qualquer outro meio eletrônico ou impresso. Então, eu tenho visto muitos estabelecimentos que colocam, né, código de barras com informações do lado do produto, na gôndola do mercado, para você saber quantos por cento de imposto você está pagando aqui nesse produto, federal, estadual, municipal. Né? De forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda. É interessante quando ele fala que deve ser aproximado, porque muitas vezes você não tem o resultado final. Tem algum tipo de benefício fiscal naquele produto, tem alguma situação específica naquele outro, tem alguma então você tem lá uma informação o mais próxima possível, aproximada, mas não necessariamente igual ao real. Na hipótese do parágrafo 2º, né, essa situação de ter as informações a serem prestadas serão elaboradas em termos de percentuais sobre o valor do preço a ser pago, quando se tratar de tributo com alíquotas ad valorem, ou em valores monetários, no caso da alíquota ser específica. Ou seja, tem produtos ou serviços cuja alíquota é ad valorem, como é aqui no município do Rio de Janeiro. Então, você vai ter a informação da alíquota, que nem aquele exemplo que eu dei aqui, ó, né, no comecinho da aula, né, eu coloquei aqui, ó, 5%, né, tem aqui o valor, ó, 5%. Então, na verdade, você tem aqui uma alíquota de valorem. Ou em valores monetários, no caso da alíquota ser específica. O valor monetário na alíquota ser específica é, por exemplo, você está falando lá de um produto, né, um saco de arroz, vamos imaginar que a alíquota fosse específica. Né? A alíquota do ISS fosse, por exemplo, R$1 por cada 5 quilos de arroz. Então, por unidade de 5 quilos, a gente teria R$1. Então, teria que aparecer esse R$1, porque a unidade medida para o arroz seria pacote de 5 quilos. Mas não é a realidade. A realidade, aliás, nem incide ISS sobre o pacote de arroz. Eu dei um exemplo aí, mas que não caberia porque o nosso imposto incide sobre serviço, né? Quer dizer, mas é só para a gente poder lembrar o que é uma alíquota específica, é por unidade de medida. Por exemplo, poderia ser uma alíquota por hora de guardar o veículo dentro de um estacionamento. Então, você poderia ter um valor fixo, que é o que acontece na maioria dos estacionamentos. Quanto é a primeira hora? A primeira hora é R$5. Quanto são as demais horas? As demais horas são R$8. Então, você teria uma situação nesse sentido, né? Uma alíquota específica. No caso de se utilizar meio eletrônico, este deverá estar disponível ao consumidor no âmbito do estabelecimento comercial. Tudo bem? Então, a gente entende aqui o princípio da transparência tributária quanto a bens e serviços. Nós entendemos também que o município do Rio de Janeiro está seguindo esse princípio e isso é muito importante para a gente poder levar para a nossa prova, tá bom? Vamos continuar, então, falando ainda a respeito da nossa nota eletrônica. Então, ele fala assim, ó, a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica, bem como qualquer elemento ou declaração nela contidos, não configuram, olha só, esse não aqui é importantíssimo para a prova, né? Não configuram confissão de dívida e não constituem inquérito tributário para quaisquer fins. Ou seja, vamos pensar o seguinte, o munícipe foi lá, né, prestador de serviço, e foi lá e fez uma nota fiscal eletrônica. Então, porque ele fez aquela nota, aquilo já está sendo confessado, ele deve aquele valor, não é confissão de dívida. Não é. Ele pode ter errado, ele pode ter se enganado, ou ele mesmo pode ter emitido corretamente, mas a confissão de dívida não está junto ao documento fiscal eletrônico. Para nós, se a princípio ele dever algum tributo, ele tem que pagar dentro do mês seguinte, né? Então ele apura o imposto no mês, paga no mês seguinte. Se ele não pagar e o fisco quiser cobrar, também não temos ali uma confissão de dívida. O fisco pode entrar com uma auto-infração, uma lavratura de uma auto-infração, que é o lançamento direto ou de ofício, para fazer a cobrança
daquele suposto imposto devido. Não constitui crédito tributário. Então, para a constituição do crédito tributário, tem que haver o lançamento direto de ofício, feito pelo fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, tem que haver o lançamento direto de ofício, feito pelo fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Senão, não temos como lançar esse tributo. Você entendeu? A administração tributária vai diligenciar para promover, até o final do exercício seguinte ao do fato gerador, a constituição dos créditos tributários. Então, aqui está a frase de prova, né? A administração tributária faz a sua diligência. O que é isso, professor? Diligenciar. Opa, é uma ida do fiscal até o local dos fatos. É uma ida do fiscal até a documentação emitida pelo contribuinte. Então, a administração, né, fiscal vai verificar lá o que está acontecendo junto ao contribuinte. Então, essa administração tributária, que é o próprio colega fiscal, né, vai até o final do exercício seguinte ao do fato gerador, né? Então, ao final do exercício seguinte, o fato gerador aconteceu em 2022, até o final do exercício seguinte, até o final de 2023, ela pode ir lá constituir aquele crédito tributário, né, sem prejuízo, como ele fala, da possibilidade de constituí-los de forma posterior, desde que dentro do prazo decadencial. Vamos lembrar que a constituição do crédito tributário ela sempre vai depender do prazo decadencial. E o prazo decadencial são aqueles previstos no próprio Código Tributário Nacional. O artigo 173 fala, 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Né? Quando o lançamento é um lançamento direto de ofício, nós usamos essa regra. Agora, quando o lançamento é por homologação, a gente usa 5 anos a contar do fato gerador, artigo 150 e parágrafos no nosso CTN. Então, a gente está vendo aqui que enquanto não decaiu o direito do fisco de lançar, o fisco tem o direito de ir lá constituir aquele crédito tributário. Os atos, procedimentos e decisões da administração tributária em geral, inclusive o lançamento tributário, poderão ser notificados ao sujeito passivo durante seu acesso individualizado no sistema da nota fiscal de serviço eletrônico. Então, se houver qualquer ato, procedimento ou decisão da administração tributária a respeito daquele determinado lançamento feito pelo contribuinte, poderão ser notificados ao sujeito passivo durante seu acesso individualizado ao sistema da nota eletrônica, seja por meio de mensagem, seja por meio de mensagem na tela, conforme dispõe o regulamento, considerando-se o sujeito passivo cientificado na data, então, da exibição da mensagem durante o acesso ao sistema. Então, na verdade, a gente pode acessar o contribuinte dessa forma, né? Quer dizer, mandando mensagem para ele informando, olha, a gente percebeu aqui que você está numa situação onde, a princípio, você está sendo intimado, está sendo notificado a comparecer aqui ao posto fiscal ou, a princípio, a mandar alguma informação referente a uma nota que você emitiu. Vocês entenderam? Então, isso pode ser feito através do próprio sistema. Quando da emissão da nota fiscal eletrônica de serviços, o tomador intermediário responsável tributário será notificado pela administração tributária da obrigatoriedade do aceite. Ou seja, olha só que interessante. De um lado, você tem o prestador de serviço que emite a nota fiscal de serviço eletrônico. Do outro lado, você tem o tomador de serviço, que é aquele que vai receber o serviço e vai receber a nota eletrônica. O tomador de serviço tem uma obrigação, ele tem que fazer o aceite. Ou seja, ele tem que aceitar que está recebendo aquele determinado serviço e, com certeza, com isso você tem uma validação de que a nota foi emitida de forma correta. Por quê? Porque tanto o prestador como o tomador de serviço estão coerentes na sua informação, dizendo que, realmente, o aceite é algo importante. Né? O aceite é algo necessário. Veja que a informação é dada por lei municipal de 2021. O tomador é intermediário do serviço, quando o responsável tributário deverá manifestar o aceite. Então, veja, mesmo ele como responsável, quando ele ainda não é o contribuinte, a pessoa direta que está comprando aquele serviço, mas sim aquele que é responsável por pagar o serviço como no lugar do prestador, ele deve manifestar o aceite expresso na nota fiscal eletrônica. E na falta desse aceite expresso na nota eletrônica, a administração tributária considerará o aceite tácito na forma, condição e prazo estabelecido em regulamento. Ou seja, o aceite poderá se dar de forma expressa, quando na própria nota eletrônica ele vai lá e aceita lá dentro do sítio próprio, né, eletrônico da nota fiscal, ou o aceite se dá de forma tácita, quando ele não... Quem cala consente, já ouviu esse termo, esse ditado, né, no mundo popular aqui? Então, se ele a princípio não se manifestou antes, ele está consentindo de que aquela determinada cobrança, ela a princípio existe e que a princípio aquele serviço foi realmente prestado. Tá bom, pessoal? Então,
Primeira aulinha a respeito da nota carioca aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido uma boa parte aí das informações. O artigo 1º, então, a gente discorreu aqui com vocês. Os demais a gente vai tratar agora no nosso próximo bloco. Fiquem com Deus e até a próxima.